A paz do Senhor, que bom estar com você em mais um devocional. E é claro que em cada devocional, como eu digo sempre, é uma oportunidade de juntos refletirmos sobre a nossa vida, sobre o nosso viver, sobre as coisas que vivemos, pensamos, passamos, mas acima de tudo, aprendermos juntos algumas coisas a respeito do reino dos céus. E como eu disse nos devocionais anteriores, eu tomei por decisão nesses devocionais seguir uma tríade através de alguns textos do livro das Revelações, o livro de Apocalipse. E eu quero hoje, mais uma vez, trocar uma conversa contigo para esse nosso devocional, refletindo sobre a nossa vida no Senhor, no reino dos céus e como nós devemos andar debaixo da vontade de Cristo Jesus. Eu quero hoje aproveitar essa palavra ao teu coração e te fazer uma pergunta sincera. Você já prestou atenção que todas as vezes que Deus vai falar de si, primeiro Ele anuncia quem Ele é, para depois Ele se revelar a partir de você quem Ele é. Ou seja, primeiro vem para o seu coração a verdade do reino dos céus, a verdade do reino de Deus, para depois, a partir de você, essa verdade ser revelada ao coração de alguém. É tão interessante que o Senhor disse assim em Mateus 28, de que Ele então chamou homens para que pudessem ir e que eles pudessem fazer discípulos de todas as nações. Mas antes desses homens irem e fazerem discípulos, lembre que o Senhor disse primeiro que era necessário vir. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, na dinâmica do reino dos céus, o propósito é sempre: venha primeiro, eu te alimento, eu te nutro e depois te envio. Sabe o que isso é verdade? É porque eu aprendo isso na prática comum da vida. E deixa eu te dar um gatilho de entendimento. Você sabia que num grande restaurante, nenhum prato chega na mesa sem antes passar pela mão do chefe? Mesmo que existam outros cozinheiros, subchefes, pessoas que estão no controle da cozinha, o bom chefe, o verdadeiro chefe, é aquele que não permite que nenhum prato saia da sua cozinha sem que antes a sua mão, o seu conceito, os seus olhos passe sobre aquele prato. Ou seja, o que ele está mostrando é que nada pode ser servido sem que antes tenha sido conferido por aquele que já recebeu, foi instruído ou construiu tudo aquilo que está sendo liberado para ser alimentado. Ora, essa é uma verdade também em Deus. Existe uma verdade que precisa ser muito consciente em nós. Existem muitas pessoas que acham que pregar o Evangelho é só abrir a boca, receber um poder de Deus e sair falando. Mas me deixa te ensinar isso com muito carinho e muito apreço por sua vida. Ninguém pode ensinar aquilo que simplesmente leu, se aquilo de verdade não foi confrontado dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito. Sabe aonde a gente erra muito? De achar que porque entendeu com o nosso conhecimento, estamos prontos a compartilhar aquilo para que outras pessoas também entendam. Sabe o que tem nos faltado? A capacidade de ouvirmos coisas que o reino tem liberado em nós e antes de reproduzirmos somente com os nossos ouvidos ou na consciência da nossa intelectualidade, está nos faltando a capacidade de comer aquilo, de tomar aquilo por dentro, de fazer com que aquilo então possa ser germinado dentro de nós, confrontado dentro do nosso ser. Existem mecanismos que habitam dentro do velho homem que dentro de nós ainda está, que precisam ser confrontadas por palavras que são liberadas, palavras que são ditas, que são proclamadas, que precisam vir de encontro primeiro dentro de nós, para depois achar em nós a vida e esse lugar. Não adianta eu pregar uma palavra na minha intelectualidade. Palavras que saem na minha intelectualidade não trazem em mim transformação no espírito. Pelo contrário, elas só produzem conhecimento. E conhecimento sem transformação, Paulo já disse que isto é esterco, de nada serve, é balela. Mas quando a palavra produz a vida, uma vida transformada, o Espírito precisa tirar de dentro de nós, extrair de dentro de nós a essência dessa verdade. Talvez você fique me perguntando: pastor, mas é tão difícil compreender isso, como pode isso? Eu vejo tantos homens, como o apóstolo Paulo mesmo,
que teve um encontro com Deus no caminho de Damasco e a partir dali saiu falando? Não, equívoco. Ninguém saiu falando, não existe ninguém na Bíblia que recebeu uma carga de Deus que imediatamente já saiu profetizando, falando. Todos eles passaram por um processo de transformação de Deus. Passaram por uma declaração, mesmo em todas as visões, mesmo em todas as falas, mesmo em todos os momentos, Deus sempre primeiro fez com que a palavra dele pudesse gerar algum confronto interno, para que depois pudesse por eles ser proclamado. Por isso me deixa te dizer, antes do poder emanado na palavra, saiba que a palavra é um pão que precisa ser alimentado, ser comido por você. Nós precisamos comer desse pão todos os dias, fazer com que esse pão nutra a nossa vida espiritual por dentro, para depois ela sair com o poder transformatório da nossa boca. É aqui que muita gente peca, é aqui que muita gente falha, é aqui que muita gente erra, porque muita gente entende a palavra somente nos seus ouvidos. Acredita que guardar a palavra no coração é apenas saber aonde estão os textos e quais são os livros da Bíblia. Lê do engano. Se a palavra não for alimento que nutre, ela não poderá ser poder que transforma. E me deixa mostrar isso à luz da Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia aí com você, eu quero ler um texto. Você sabe que um dos livros mais impactantes que a Bíblia tem para nós é a carta de João, no livro das Revelações, o livro do Apocalipse. João é aquele que escreve coisas extraordinárias, coisas das quais até hoje nós tentamos encontrar revelações, orientações, discernimento. Ainda buscamos no Espírito de Deus entender o tempo, o modo, a forma. E todas essas coisas ainda exigem de nós um esforço, um conhecimento, um mergulho da palavra. Agora você imagine tudo isso para que João pudesse dizer. E talvez você vai dizer, é porque ele teve uma visão. Não, antes de João ter uma visão, ele teve um pão a comer. Olhe comigo, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro das Revelações, o capítulo é o capítulo de número 10. O Senhor envia a João uma palavra, uma revelação. Mas se você ler comigo esse texto, a partir do versículo de número 8, capítulo 10, versículo 8, ele disse assim a João: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E ele pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Sabe o que eu aprendo aqui? Antes que João liberasse uma profecia, foi necessário ele comer um livro que para ele, nele foi amargo, foi pesado, foi doído. Me deixa dizer uma coisa a você, se a palavra que você prega não for algo que tenha doído dentro de você, talvez não seja a palavra que você deva pregar. Você precisa entender, nós precisamos entender isso na nossa vida. A palavra que pregamos precisa ser uma fonte de transformação, ela precisa ser um confronto, ela precisa gerar primeiro uma dor em mim, algo que corrói a minha alma, que provoca dentro de mim um arrependimento genuíno, uma transformação verdadeira que quebra dentro de mim essa verdade do Cristo Rei, do Senhor dos Exércitos, a verdade que transforma a minha vida e traz sobre mim a natureza de um novo homem. E então, quando ela sair de dentro de mim,
ela sairá com o poder do Evangelho, o poder transformatório da palavra. Então fará sentido aquilo que o autor aos Hebreus disse, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 fios, que penetra na divisão entre a alma e o espírito. Então deixa eu te dizer uma coisa, quando a palavra entra como um pão que me alimenta, ela corta aqui dentro, ela faz essa divisão dentro de mim. Daniel, isso aqui é a sua alma gritando, mas isso aqui é o espírito rogando, clamando, pedindo, mas quando ela sair de dentro de mim, ela sairá também com um poder desafiatório, um poder que vai transformar, um poder que vai ser cortante também para a vida daquele que recebe. Portanto, é pão sendo multiplicado em pão. É Jesus, no meio do deserto, partindo o pão e dizendo, eu sou o pão da vida. Pão que transforma, pão que é poder para transformar. Que tudo isso faça sentido no teu coração. Eu espero sinceramente que esses dias e cada devocional desse possa entrar dentro da sua alma e do teu espírito e fazer uma grande mudança na forma como você vive e como Cristo reina em você. Se essa palavra fez sentido ao teu coração e à tua vida, eu quero te convidar, eu quero te pedir, compartilhe com alguém, faça com que mais e mais pessoas possam tocá-la, possam conhecê-la, possam ser abastecidas com cada palavra e cada devocional. A cada dia eu tenho me dedicado para que o Senhor possa encontrar no teu coração, através da minha vida e de tudo aquilo que Ele tem derramado sobre mim, um lugar para que você e outras vidas possam ser abastecidas por Deus. Bom, sejamos parceiros. Se você entende que isto cabe a você, compartilhe. Vamos fazer com que esse vídeo e outros devocionais que para trás já existem e que para frente ainda virão. Ainda temos uma longa caminhada, mas eu tenho certeza que em todas elas o Senhor nos ajudará. Vamos levar isso adiante. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus.